Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. Pastor Jefferson falando aqui. E hoje eu quero abordar com vocês um assunto um pouquinho diferente do usual do nosso canal. E hoje, particularmente, eu quero falar sobre a campanha presidencial no Brasil e quero deixar aqui a minha opinião do porquê eu decidi votar em Jair Bolsonaro. Eu acho que esta opinião pode ajudar algumas pessoas e, quem sabe, até tirar algumas pessoas da dúvida, né? Pode ser que isso traga algum tipo de contribuição. Então, o vídeo hoje é exatamente isso. Por que eu votarei no Jair Bolsonaro? Nós estamos vivendo um momento extremamente singular no Brasil. Eu estou morando fora do Brasil já há quase 18 anos. Mas isso não me desconecta do Brasil, né? O Brasil é o meu país de origem, eu estou fora do Brasil por um propósito divino, mas é o país do meu coração e claro que eu me preocupo com o Brasil, eu tenho familiares no Brasil, o destino do Brasil me preocupa ou me afeta diretamente, né? Bom, o Brasil flertou com a esquerda durante aí muitos anos, né? Na verdade, o Brasil nunca teve um governo de direita, né, propriamente dito, nesse período chamado democrático, depois do governo militar. O Brasil sempre esteve ali entre partidos ou assumidamente de esquerda ou partidos disfarçados, né, disfarçados de direita, mas que na verdade com atitudes completamente esquerdistas. E a minha preocupação de trazer uma explicação do porquê, por exemplo, que eu tomei a decisão de votar no Bolsonaro. E para aqueles que têm dúvida, nós votamos sim aqui nos Estados Unidos da América. Na verdade, todos os brasileiros que vivem fora no exterior têm a opção ou o direito de votar para presidente da República. Eu votei praticamente em todas as outras eleições e sempre votando contra partidos de esquerda. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Eu quero começar dizendo o seguinte, aquilo que o Jair Bolsonaro para mim não é, tá? Para você entender o meu ponto de vista e por que eu faço a opção de votar nele, eu vou dar para você essas razões em seguida. Então vamos começar por aí. O que eu acho que o Jair Bolsonaro não é, ok? Em primeiro lugar, ele não é o salvador da pátria. Ele não é o salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus, sempre foi e sempre será Jesus. Número 2, o que eu acho que o Bolsonaro não é? Ele não é uma opção polida. Se eu estivesse procurando um presidente polido, um presidente, sabe, para discursar na ONU, um presidente para aparecer bem diante das câmeras numa entrevista internacional, não seria o Bolsonaro. Eu não votaria nele. Porque eu olho para ele e vejo, ele não é um cara polido. Pode ser que com o passar do tempo, se ele tiver uma boa assessoria, coisa que inclusive eu acho que ele não tem, ou talvez falte no Bolsonaro a habilidade de ouvir a sua equipe. E pode ser isso também. Às vezes ele não ouve a equipe, os conselheiros, né? Tem muito disso. Às vezes há um ímpeto de liderança muito forte no candidato, como aconteceu, por exemplo, com o Donald Trump, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Terceira coisa que para mim o Bolsonaro não é. Ele não é um indivíduo pronto. Tá? Ele não é aquele indivíduo que você olha e diz assim, esse cara está pronto para governar, ou esse cara está pronto para formar uma equipe de governo, ou coisas dessa natureza. Não, ele não é um indivíduo pronto. Ele é casca grossa, ele tem um ímpeto muito grande. E quarto lugar, o que eu acho que falta no Bolsonaro? Para mim, ele não tem um plano de governo claro e concreto. Então, eu não votaria no Bolsonaro se eu estivesse à procura de alguém com um plano claro de governo para me convencer. Olha, esse aqui é o meu plano de governo, portanto eu vou fazer isto para combater a fome, eu vou fazer isto para combater a violência, eu vou fazer isto para aumentar o emprego ou combater o desemprego, eu vou fazer isto para melhorar a economia do Brasil ou coisas dessa natureza. Não, ele não tem um plano de governo claro e concreto. E diga-se de passagem, ele inclusive admite, eu não entendo de economia, o que, na minha opinião, é uma vantagem. Você jamais verá em candidatos a presidentes esse tipo de admissão, né?
de confissão. A pessoa chegar e falar, não, eu não entendo deste assunto, eu vou fazer o meu melhor, mas quem vai resolver esse problema é o meu assessor, o fulano, este ministro, aquele ministro. Muito bem, diante de tudo isso que eu acabei de dizer, aquilo que eu acho que ele não é, então agora a pergunta é, por que então eu vou votar no Jair Bolsonaro? Qual a razão? Não é? Então eu vou te dar agora algumas razões para você poder entender por que mesmo mediante essas deficiências que eu observo nele, ainda assim eu vou votar no Jair Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, eu votarei nele porque ele tornou-se a única opção viável. Tá? O Bolsonaro hoje ele não é mais uma opção. O Bolsonaro hoje tornou-se a única opção viável para alguém que tem a responsabilidade moral votar. Quando eu olho para o cenário político e eu vejo um presidiário como candidato à presidência da República e ninguém faz absolutamente nada, tá? Nós vemos aí a mídia divulgando pesquisas de intenção de voto que claro que são manipuladas, óbvio que são manipuladas. E como nós sabemos hoje, se você quiser ser informado, a última coisa que você deve assistir são os canais abertos do Brasil. Se você está procurando informação, esqueça os canais abertos do Brasil, tá? Vai buscar informações aí nas redes sociais, nos canais de YouTube, etc. Claro que você precisa de um grau de maturidade, capacidade de discernimento. Mesmo assim, a internet sendo um campo aberto, sem dono, ainda é mais confiável do que a TV aberta no Brasil. Hoje, tudo que as TVs abertas fazem no Brasil é manipular a opinião, manipular a notícia do jeito que elas querem para poder manter a população na obscuridade, manter a população como massa de manobra. Então eu vejo no Bolsonaro a única opção viável. Eu votaria no presidiário, no cara que está condenado e preso. Aí voto nele, ele é eleito, e aí como é que faz? Ele vai governar o Brasil da cadeia? Na cabeça de quem que uma coisa dessa é possível? A pessoa tem que estar muito alienada para imaginar que uma coisa dessa seja possível. Ciro Gomes, não é? Um comunista descarado, Ciro Gomes, esquerdista declarado, fez afirmações esdrúxulas, como por exemplo, vai soltar o Lula se for presidente da República, né? Vai usar o poder presidencial para perdoar o Lula, soltá-lo da cadeia. Aí depois faz um discurso anticorrupção, faz um discurso pró-Lava Jato, aí diz que vai receber a bala a Polícia Federal se o Sérgio Moro mandasse prendê-lo. Então é um cara louco desse que nós queremos na presidência da República por 4 anos consecutivos. Aí a outra opção seria quem? Geraldo Alckmin. Que eu vou ser sincero para vocês, quando eu vejo a cara do Geraldo Alckmin na televisão falando, me dá vontade de vomitar, porque aquilo ali é a foto escancarada da política velha, malandra, sem vergonha, descarada, aquela política mais sem vergonha possível que você pode imaginar. Quem mais? Me sobra Marina Silva, entendeu? Que atrelada ao PT a vida inteira, também de mentalidade esquerdista, que só fala em árvore, planta e flor, e a pessoa não tem a menor condição de sequer de compreender macroeconomia. E outra coisa, quando fala também de programa de governo, fala daquelas coisas prontas, frases prontas, que nós sabemos que funcionam muito bem como discurso político, mas não funciona enquanto ação, né? Enquanto atividade política real do dia a dia. Segundo lugar, eu votarei no Bolsonaro porque não há registro de envolvimento dele em corrupção. Uma delas é essa, não há registro de que Bolsonaro esteja envolvido em questões de corrupção. E outra coisa, você sabe que um cara é honesto quando a única coisa que a mídia que o odeia tem contra ele é uma funcionária dele vendendo açaí na praia. Quando uma mídia sem vergonha, desonesta igual a Globo, por exemplo, que odeia o Bolsonaro, quando uma mídia dessa, a única coisa que ela consegue contra o cara é uma funcionária vendendo açaí na praia, é porque esse cara é definitivamente honesto. Terceiro lugar, eu votarei nele porque ele não tem medo de desafios. Ele tem uma vantagem que eu não vejo, por exemplo, dos outros candidatos. Ele não tem medo. É um cara destemido. Tá? E se eu tinha alguma dúvida se votava ou não no Bolsonaro,
depois desta sabatina que ele sofreu no Jornal Nacional, ali ele definitivamente ganhou o meu voto. Porque eu pergunto para você, quem mais teria coragem de sentar na bancada do Jornal Nacional, olhar na cara do William Bonner e da Renata Vasconcelos e dizer as coisas que o Bolsonaro disse? De dizer clara e audivelmente, em horário nobre, no Jornal Nacional, que o Roberto Marinho apoiou sim o governo militar. E que a Globo tenta de todas as formas apagar isso do histórico, que o Roberto Marinho viveu e morreu como alguém que apoiou o governo militar e que viu no governo militar realmente um socorro contra a invasão do comunismo no Brasil. Tá? Então o Jair Bolsonaro é um cara que não tem medo de desafios, enfrenta, por isso que fala besteiras às vezes. Porque como ele não é um indivíduo pronto e ele não é polido, o que acontece? Ele fala besteiras quando ele é provocado, porque ele não tem medo dos desafios. Quarto lugar, eu votarei no Jair Bolsonaro porque ele ama Israel. Tá? Uma questão definitiva em relação a isto é o que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. O Senhor diz claramente para Abraão, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ponto final. Então o fato de Bolsonaro amar Israel e dizer claramente que ele apoia Israel e que ele é anti-Hamas, né, anti-Hezbollah e anti qualquer instituição, religião ou governo que queira destruir Israel. E isto por si só já me faria votar no Bolsonaro. Porque nenhuma nação prosperará sendo contra Israel. Sexto lugar, eu votarei em Bolsonaro porque ele é contra a legalização do aborto. A pessoa, enquanto está em campanha política, ele tem medo de perder votos. Então ele nunca toma uma posição concreta a respeito de alguns assuntos que ele sabe que ele vai apoiar aqui, mas ele vai perder voto ali. Entendeu? Então é desse tipo de gente que nós temos que correr. É esse tipo de gente que nós temos que evitar. Tá? Então o que acontece é que o Bolsonaro diz claramente, ele é contra o aborto, ele não fará e não assinará lei nenhuma que seja pró-aborto. Da mesma forma, ele é anti-casamento, contra casamento homossexual e contra a militância gay, que seria a minha sétima razão do porquê eu votaria nele. Por que é importante ter um presidente contra o aborto e contra a militância gay? Não é contra os gays. Qual é a diferença entre ser contra os gays e ser contra a militância gay? Muito simples. É a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia. Eu vou te dar a definição bíblica. Esquece o dicionário, tá? A definição bíblica, quando você pega a coerência bíblica a respeito do assunto iniquidade, você entende que pecado é um ato cometido por alguém, tá? O indivíduo ali quer abortar o filho que está no ventre. Ela vai lá e aborta. O que é isso? Isso é pecado, ok? Agora, quando o governo vai lá e legaliza e diz, Dona Maria, a senhora pode abortar esta criança, se torna iniquidade. Portanto, o pecado é um ato cometido contra a lei divina, contra o princípio de Deus, por uma pessoa. A iniquidade é a legalização desse ato. Quando o governo vem e diz assim, não gente, está liberado, podem usar droga à vontade. Tá? O que acontece? Você está fazendo uma declaração oficial, legal, porque o governo é legítimo, você está fazendo uma declaração legal e oficial de que Deus não é bem-vindo naquela nação. Nós preferimos este princípio que é contra Deus do que Deus. Então o que ele faz? Ele se afasta, porque Deus não força nada, Deus não força ninguém e Deus não força nenhuma nação a aceitá-lo como Senhor. Veja o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Deus colocou no poder um homem que tem temor dele. Não é que ele é perfeito, não é que ele é pastor, que ele vive uma vida de santidade pelos moldes cristãos. Não. Ele é, politicamente falando, um homem que tem temor de Deus. Então o que ele faz? Ele baseia suas decisões naquilo que ele entende que não fere a santidade divina e a lei de Deus. Então ele está revertendo muita coisa que o Obama fez,
porque o Obama estabeleceu muitas iniquidades nesta nação, através de leis ou decretos presidenciais que ele assinou, mergulhando esta nação em princípios de iniquidades que resistiam à presença de Deus. E essa nação estava indo para o buraco. O presidente Trump está fazendo exatamente o contrário, ele está revertendo muitas dessas coisas, e à medida que ele vai revertendo, inclusive a relação dos Estados Unidos com Israel, né? O único presidente de todos os que prometeram, o único presidente que teve coragem de mudar a sede da embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital indivisível de Israel. Então, é possível que o Jair Bolsonaro seja a única opção viável no momento para reverter algumas iniquidades que foram criadas no Brasil, para que o Espírito Santo de Deus volte a operar na nação. E por fim, eu digo que eu votarei no Jair Bolsonaro, talvez a razão mais importante de todas eu deixei por último. Eu votarei nele porque ele tem temor de Deus. E aqui eu não estou falando de religião, qual é a religião do indivíduo, tá? Por exemplo, a Marina Silva se diz evangélica, mas quando ela foi consultada a respeito do aborto e do casamento homossexual, o que ela disse? Ela disse que vai fazer um plebiscito para saber se o Brasil quer ou não a legalização do aborto ou a legalização do casamento homossexual. Então você percebe que o temor a Deus não tem a ver com religião, com a religião que aquela pessoa professa ou diz professar. Temor a Deus tem a ver com princípios interiores e muitas vezes princípios familiares. É algo completamente diferente de relacionamento com Deus a partir do princípio religioso daquela pessoa. É diferente disto. Então, número 1, eu votarei nele porque ele tornou-se a única opção, eu não vejo outra. Eu votarei nele porque não há registro dele de envolvimento com corrupção. Terceiro, eu votarei nele porque ele não tem medo de desafios. Quarto, eu votarei nele porque ele ama Israel. Quinto, eu votarei nele porque ele é contra a legalização do aborto. Sexto, porque ele é contra casamento homossexual e militância gay. E sétimo lugar, eu votarei nele porque ele tem temor de Deus. Hoje, e pelo menos daqui para frente até o dia da eleição, eu não vejo como votar numa outra pessoa, apesar das falhas e dos defeitos que eu vejo nele. Então fica aqui a minha opinião. Se você acha que esse vídeo ajuda de alguma forma a esclarecer esse momento conturbado, obscuro da política brasileira, pega esse vídeo, copia, baixa para o seu computador, posta na sua página, faz o que você quiser, mas vamos tentar esclarecer a população brasileira da melhor forma possível a respeito do que é correto fazer neste momento. E eu encerro dizendo isto aqui: você não pode ser evangélico e votar em partido de esquerda. As duas coisas são antagônicas. Então pense duas vezes antes de fazer uma bobagem, para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos você não esteja chorando lágrimas de sangue. Tá bom? Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o Brasil e dirija a população para que a população de alguma forma alcance esclarecimento. Já que nós não podemos contar com a mídia aberta, Senhor, abra outras portas para que a população seja orientada e ponha, Senhor, no poder, na presidência da República, o homem certo para reverter aquilo que é iniquidade, para que o Teu Espírito volte a atuar no Brasil de forma abrangente, para a glória do Teu nome. Amém. Bom, Deus te abençoe. Espero ter esclarecido aí o máximo que eu pude, em nome de Jesus. Amém.